Você sabia que tem uma penca de jogadores famosos que a maioria das pessoas sequer sabe onde eles foram revelados para o mundo do futebol? E nesse vídeo a gente vai conversar sobre eles logo depois da vinheta. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala seus Cachorro. Beleza, eu sou o Edu. Nesse vídeo a gente vai falar de jogadores famosos revelados por times desconhecidos, né? Ou que as pessoas não sabem onde eles foram revelados. Bom, a gente já fez um vídeo desse no Futinhas há muitos anos atrás e eu tô trazendo esse tema com outros jogadores para esse vídeo aqui. Mas de antemão eu te convido a conhecer a Poder Esportes, nosso patrocinador, tá certo? Experimente a emoção de vencer com a Poder Esportes. Lá você faz o seu cadastro completo, clicando no primeiro link da descrição, faz seu cadastro completo, coloca entre 50 e 300 reais e você tem 100% de bônus nesse depósito. Além de tudo isso, todos os dias lá no Instagram deles, eles têm um token de 20 reais gratuito para você poder resgatar, mas você tem que ser rápido para resgatar esse token, tá bom? Todo dia tem. E qualquer dúvida você pode entrar em contato, eles são super solícitos para te atender conforme a sua necessidade. E além disso, um aviso, é para maiores de 18 anos, não é renda extra e só jogue com dinheiro de entretenimento que você já reservou para isso. Não jogue dinheiro importante, tá bom? É muito bom você saber disso, beleza? Recado dado, vamos começar a nossa lista, tá certo? Começando aqui com Erling Haaland. Dessa temporada, o Haaland é um grande jogador do Manchester City, bateu recordes aí, bateu recordes de gols numa Premier League, numa edição, tá certo? Chegou ao Manchester City justamente nessa temporada 22-23 por 60 milhões de euros, mais bonificações, mas a carreira do Haaland começou muito cedo, em 2015, quando ele teve as primeiras chances como profissional, ainda no Bryne, um time da Noruega, né? Um time que fica entre a primeira e a segunda divisão. Ele começou no Bryne em 2015 e ficou lá até 2017. Pelo Bryne foram 16 partidas disputadas sem gols e sem assistências, né? Ele praticamente entrava no segundo tempo, era um jogador bem jovem também, era de 15 para 16 anos ali que o Haaland estreou profissionalmente. Depois ele passa pelo Molde da Noruega, onde ele consegue destaque, onde ele consegue sucesso, e aí ele é negociado com o Red Bull Salzburg. Lá ele se estabelece como um grande atacante, lá que eu comecei a conhecer e acompanhar o Haaland, né? E ele viralizou depois de marcar 9 gols no Mundial Sub-20 jogando pela Noruega. 9 gols no mesmo jogo, tá? Depois disso, se destaca lá pelo Salzburg, participa de Liga dos Campeões, vai muito bem na Liga dos Campeões e é negociado com o Borussia Dortmund. E em seguida, obviamente, vai bem no Borussia Dortmund, consegue marcar muitos gols, é o principal atacante ali, fica rivalizando em pé de igualdade com o Lewandowski pela artilharia da Bundesliga, o que era uma coisa bem importante. E aí, em seguida, nessa última temporada, ele foi vendido para o Manchester City, que inclusive é o time que o pai dele jogou, né? Além de tudo isso, o Haaland nasceu na Inglaterra, né? Ele nasceu em Leeds, quando o pai dele jogava lá no Leeds United. Segundo nome dessa lista aqui é o Jude Bellingham. Acabou de ser contratado pelo Real Madrid por 103 milhões de euros, mais valores variáveis de bonificação, né? Mas você sabe onde o Bellingham começou a carreira? Aonde ele foi lançado ao futebol? Pois é, não foi no Borussia Dortmund. Foi no Birmingham, onde o irmão dele estava jogando também. O Bellingham começou a carreira dele profissional pelo Birmingham, onde ele fez base em 2019. Ficou uma temporada e nessa temporada apenas ele jogou 44 partidas, fez 4 gols e deu 2 assistências. Ele estava na segunda divisão, tá? O Birmingham joga a segunda divisão do futebol inglês, né? Joga a Premiership. E aí o Borussia Dortmund foi lá e contratou o Jude Bellingham. Virou um grande jogador no Borussia Dortmund, virou um jogador de seleção inglesa, capitão do time com 19 anos, ficando atrás só do Marco Reus. Jogou muito com a camisa do Borussia Dortmund, de tanto destaque, acabou negociado com o Real Madrid agora nessa última temporada. Mas começou a carreira no modesto Birmingham da Inglaterra. Terceiro nome dessa lista aqui é o Victor Osimhen, ou Victor Osimhen, mas eu prefiro Osimhen, acho que fica mais legal de falar. Enfim, o Osimhen fez a base toda num time da Nigéria, chamado Ultimate Strikers Academy. Só que ele foi negociado com o Wolfsburg, logo para virar profissional, né? Jogou um pouquinho no time B, na base do Wolfsburg, e foi lançado aos profissionais em 2016,
onde ficou até 2019, né, pertencendo ao Wolfsburg. Pelo Wolfsburg ele disputou apenas 16 partidas sem gols ou assistências. No último ano de contrato dele, né, ou seja, na temporada 18-19, ele foi emprestado pelo Wolfsburg ao Charleroi da Bélgica, onde ele foi muito bem, marcou 25 gols naquela edição do campeonato belga. Acabou despertando o interesse do Lille, que foi lá e contratou o Victor Osimhen junto ao Wolfsburg. Foi pro Lille, no Lille ele conseguiu jogar muito bem, né? Jogou muito bem mesmo, fez uma grande temporada, quando finalmente em 2020 o Napoli foi lá e fez a sua maior contratação na história, pagando 75 milhões de euros para contratar o Osimhen e virou a grande referência do time, coroado justamente com o título do campeonato italiano dessa temporada, depois de 33 anos de jejum sem ganhar o campeonato italiano. Esse é o feito do Osimhen, que inclusive foi artilheiro do campeonato italiano nessa temporada também, jogando muita bola, e agora todo mundo quer, mas eu duvido que o Napoli vai vender ele por 70 milhões de euros, 75, o valor que o Napoli pagou, né? Agora o Napoli vai querer muito mais, porque é um atacante hipervalorizado, ou fica com ele também, que é um grande atacante, tá bom? Quarto nome dessa lista é o Pedri, jogador do Barcelona. A saga do Pedri, ela é meio confusa, mas enfim, o Pedri, ele fez a base toda jogando no Las Palmas, né? Um time pequenininho da Espanha, joga na segunda divisão a maior parte das temporadas, às vezes está na primeira ali, né? Inclusive quando o Pedri esteve lá era na primeira divisão, mas profissionalmente ele estreou pelo Las Palmas em 2019, na temporada 19-20, quando disputou 37 partidas, marcou 4 gols e deu 7 assistências, despertando rapidamente o interesse do Barcelona, que na temporada 2020 já contratou o Pedri e desde então ele é jogador do Barcelona. Já chegou como status de titular, tomou conta da posição, é um pilar técnico do Barcelona e da seleção espanhola, um jogador extremamente talentoso e que finalmente parece que o Barcelona tem substitutos para a Xavi Iniesta com Pedri e Gavi, né? Mas enfim, foi isso, né? O Pedri não começou no Barcelona, ele chegou muito jovem ao Barcelona, mas foi revelado pelo Las Palmas, na verdade, né? Enfim, foi isso que aconteceu. Outro grande jogador espanhol que jogou muito nessa temporada, um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores volantes do mundo na atualidade, é o Rodri. O Rodri que começou a carreira dele em 2016 pelo Villarreal, cara. Ele fez base no Villarreal e também no Atlético de Madrid, tá? Mas como profissional ele foi lançado no futebol pelo Villarreal em 2016, ficando por lá 2 temporadas. Da temporada 16-17 e 17-18, disputou 84 jogos com a camisa do Villarreal, fez 2 gols e deu 6 assistências, lembrando que é um primeiro volante. Aí ele vai para o Atlético de Madrid de novo, fica uma temporada e depois dessa temporada é finalmente contratado pelo Manchester City a pedido do Guardiola e desde 2020 veste a camisa do Manchester City com muita competência e é um dos ídolos do clube, jogou muito essa temporada, fez gols fantásticos, inclusive o gol do título do Manchester City na sua primeira Liga dos Campeões, né? Seu primeiro título de Liga dos Campeões. Sexto nome dessa lista aqui é o Martin Odegaard, hoje capitão do Arsenal, joga muita bola, muito bom jogador norueguês, é mais um da seleção da Noruega aí junto com o Haaland. O Haaland sendo o principal jogador e o Odegaard sendo o segundo principal jogador da seleção. Mas o Odegaard surgiu muito jovem pro futebol, ele estreou profissionalmente com apenas 15 anos de idade no modesto Stroms Godset em 2014-15. Então o Odegaard parece muito mais velho do que ele realmente é, mas ele tem 25 anos de idade, né? Nessa temporada aí pelo time norueguês ele disputou 25 jogos, marcou 5 gols e deu 7 assistências, isso com 15 para 16 anos, já o fazendo jogador da seleção da Noruega. Aí ele foi contratado pelo Real Madrid e foi jogar no Real Madrid Castilha. Um fato interessante é que o Odegaard não jogou pelo Real Madrid, pelo time principal. Ele não jogou, ele pertenceu ao Real Madrid por muitos anos sem jogar pelo time. Do Real Madrid ele foi emprestado para o Heerenveen da Holanda, pro Vitesse também da Holanda, pra Real Sociedad, onde ele conseguiu finalmente grande destaque, né? Pelo Vitesse ele também jogou bem, mas na Real Sociedad ele se estabeleceu como um grande jogador do campeonato espanhol. Tinha a esperança de que ele fosse ser utilizado pelo Real Madrid, mas o Real Madrid resolveu emprestá-lo para o Arsenal, onde ele foi muito bem também, e o Arsenal
e finalmente acabou comprando o Odegaard na temporada 22, né, do 21-22. E aí, desde então, virou um grande jogador, titular absoluto do time e um dos principais meias do campeonato inglês. Joga muita bola o Martin Odegaard, um jogador que o Real Madrid acabou perdendo porque acabou não utilizando, viu outras possibilidades e deixou o Odegaard de fora. Enfim, deu certo no futebol. Sétimo nome dessa lista é o Wisła Kvaratskhelia, outro grande jogador do Napoli nessa temporada. Né? A história do Kvaratskhelia é meio complicada, mas eu vou tentar resumir. Né? Ele começou profissionalmente em 2017-18, lá na Geórgia, que é o país dele, pelo Dinamo Tbilisi, que é um time pequeno. Né? Foi lá no Dinamo Tbilisi e tal. Fez 5 jogos naquela temporada, 1 gol e 1 assistência. Daí ele foi vendido para o Rustav, também da Geórgia, que é um time um pouco melhor. O Rustav, ele conseguiu um pouco de destaque e foi emprestado pelo Rustav ao Lokomotiv Moscou, jogar a Liga Russa. Foi lá, ficou aquela temporada emprestada, foi devolvido para o Rustav, depois o Rubin Kazan, outro time russo, contratou de vez o Kvaratskhelia e ele ficou lá por 3 temporadas, entre 2019 e 2022, quando estourou o conflito ali, Rússia, Ucrânia, etc. O Kvaratskhelia pediu para ser vendido e quem comprou o Kvaratskhelia foi o Dinamo Batumi, da Geórgia, onde ele ficou 3 meses e finalmente foi negociado com o Napoli por volta de 11 milhões de euros. E aí fez a senhora temporada e foi um dos principais atacantes do mundo nessa temporada. Todo mundo quer o Kvaratskhelia, ele saiu num jogador completamente desconhecido para o grande centro do futebol para ter um valor de mercado de quase 90 milhões de euros. Tudo isso em uma temporada, jogou muita bola que Wisła Kvaratskhelia. Oitavo nome dessa lista aqui é o Aurélien Tchouaméni, que está no Real Madrid, foi contratado no Real Madrid por 85 milhões de euros na última temporada, vindo do Mônaco, mas antes do Mônaco, o Tchouaméni jogou no Bordeaux, que foi o time que lançou o Tchouaméni para o futebol em 2018. E lá ele ficou entre 2018 e 2020, quando foi negociado com o Mônaco. Com a camisa do Bordeaux, o Tchouaméni disputou 37 partidas, marcou 1 gol e deu 1 assistência. Ele tá com 23 anos, ele ainda é muito jovem, mas muita gente acha que o Tchouaméni começou a carreira no Mônaco, o que não é verdade, ele começou a carreira no Bordeaux, tá? Oitavo nome dessa lista aqui é o Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal e tal. Muita gente sabe que o Martinelli começou aqui no Brasil e tal, mas muita gente não sabe, acha que o Martinelli começou a carreira no Arsenal profissionalmente, o que não é verdade. O Martinelli começou a carreira no Ituano, que é o time onde ele fez base na temporada de 2018-19, né? Basicamente 2019 que o Martinelli jogou mais. Mas com a camisa do Ituano foram 34 partidas, 10 gols e 3 assistências quando ele foi negociado em 2019 para defender o Arsenal, né? Que pagou 7 milhões de euros para contratar o Gabriel Martinelli no Ituano. Só que o Martinelli na base ele teve algumas viagens para ser analisado pelo Manchester United. Ele fazia esse intercâmbio, né? Do Ituano, de Itu para Manchester, para jogar no Manchester United, fazer ali, né, aqueles jogos nas férias e tal, e ser analisado. Acabou que o Manchester United acabou não contratando o Martinelli, achou que não era o momento, ou não achava interessante contratar o jogador. O Arsenal aproveitou a oportunidade quando surgiu e contratou um grande jogador que fez uma excelente temporada pelo Arsenal na última temporada. Nono nome dessa lista aqui é o Luís Dias, jogador do Liverpool. O Luís Dias também é um jogador interessante a história, ele jogou a Liga dos Indígenas também, foi campeão pelo time dele, mas ele começou a carreira em 2016-17 pelo modesto Barranquilla FC, tá? Um time da 2ª divisão do futebol colombiano. Ficou com a camisa ali uma temporada, jogou 41 jogos, 3 gols e 5 assistências, quando foi comprado pelo Júnior Barranquilla, que é o grande time da cidade, né? Ficou ali no Júnior Barranquilla e foi vendido para o Porto logo em seguida. Foi muito bem, tão foi bem que o Liverpool contratou ele em janeiro de 22, já para finalizar a temporada pelo Liverpool, e chegou e desde então, quando está disponível, é titular, né? Acabou ganhando a vaga, tanto que o Mané foi vendido para que o Luís Dias jogasse mais. O problema é que ele se machuca com certa frequência, mas é um grande atacante e surgiu basicamente do nada aí pro futebol o Luís Dias. Inclusive ele foi negado pro Corinthians, né? O Corinthians aí foi oferecido pro Corinthians algumas vezes e o Corinthians nunca quis contratar o Luís Dias, né? Acabou dando ruim. 10º nome dessa lista aqui é o Bruno Fernandes. Pois é, Bruno Fernandes, onde ele começou, cara? O Bruno Fernandes também tem uma história interessante. Ele fez base, basicamente, no Boa Vista de Portugal, tá? É o time que tem um uniforme quadriculado, tipo da Croácia, mas é preto e branco. E aí, ele foi
profissionalmente estrear apenas pelo Novara na Itália, na temporada 2012-13, quando ele tinha 17, 18 anos, né? Pelo Novara ele jogou uma temporada, fez 23 jogos, 4 gols e 2 assistências e foi comprado pela Udinese. A Udinese faz muito esse tipo de negócio, tá, no futebol italiano. Foi comprado pela Udinese e depois ficou ali algumas temporadas na Udinese. Foi emprestado para a Sampdoria em 2016-2017, onde se destacou e foi comprado pela Sampdoria. Só que a Sampdoria pagou 6 milhões de euros para contratar o Bruno Fernandes junto à Udinese. Na mesma janela, praticamente um dia depois de confirmar a compra, a Sampdoria negociou o Bruno Fernandes em 2017 com o Sporting por 9 milhões e 700 mil euros. Aí ele foi muito bem no Sporting, jogou muita bola mesmo, fez muitos gols, começou a ter muito destaque quando finalmente foi contratado pelo Manchester United, onde está até hoje e é sim um dos pilares técnicos da equipe, se não for um dos principais jogadores, né? Eu acho que é um dos principais jogadores, não é mais o principal, acho que ele divide esse posto com o Rashford, com o Casemiro, mas em algum momento ali o Bruno Fernandes foi o grande jogador do time, né, mesmo nesse período instável do Manchester United, tá bom? Enfim, são 10 nomes, quero que você mande outros aí, que você acha que, ou que você gostaria de saber a origem, ou que você não sabe, ou que você acha interessante pra gente citar aqui, tá bom? Lembrando que a gente já citou na outra lista aí, Royce, Lewandowski, que a gente pode trazer aqui também, que faz muitos anos esse vídeo, então seria, acho, interessante trazê-los aqui para que mais pessoas saibam a origem de certos jogadores, tá certo? Comenta aí sua opinião, faz o cucocô, vai em futirinhas.net e participa da nossa rifa, tá bom? Ajuda a gente a montar o nosso estúdio. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!